Fala galera, beleza? Tudo bem? Quero mostrar alguns livros que chegaram mês passado, em janeiro, e eu esperei todos os livros chegarem para mostrar para vocês, né? Eu ia até gravar esses dias um vídeo e tava faltando um livro só chegar. E não chegava, eu falei, caramba, eu tenho que gravar esse vídeo. E aí chegou ontem esse livro. E aí eu tô gravando agora 1º de fevereiro. E aí eu quero mostrar para vocês os livros novos e por que eu comprei eles, tá bom? Eu vou começar com esses 3 aqui, que é O Apanhador no Campo de Centeio, tá? Do Salinger. E esse livro aqui, eu resolvi comprar ele por conta de um curso que eu tô fazendo, do Francisco Scorsin, que é sobre maturidade. Eu achei muito interessante a forma dele abordar esse tema, né? E aí, na plataforma, ele dá indicações de 3 livros, né? Então, um é O Apanhador no Campo de Centeio, vou começar a ler ele hoje. São 3 livros. Muito bom. Eu acredito muito que a maturidade, ela tem que ser trabalhada todos os dias, né? Enquanto eu vou conversando, eu vou mostrando para vocês. Então, o primeiro livro é Joseph Conrad, A Ilha de Sombra, tá? Então, que eu estava falando para vocês, a maturidade acho que tem que ser trabalhada todos os dias. Somos seres que evoluímos constantemente e não é fácil alcançar a maturidade. Tem pessoas que às vezes têm uma determinada idade, 35 anos, 40 anos, mas age como um adolescente, né? Tem situações, tem momentos na vida que às vezes agimos como adolescentes. E se isso não for trabalhado, pessoal, vamos passar o resto da vida se comportando como um adolescentezinho, né? Um jovenzinho. Então, assim, poxa, como que eu posso reagir a uma ofensa, a algumas situações que a vida nos impõe de agir como homens? Então, o Francisco Scorsin, ele aborda muito bem. Esse livro do Apanhador de Campo de Centeio, que eu esqueci de falar, ele vai abordar a fase da adolescência, da rebeldia, né? Aqui, A Linha de Sombra, do Joseph Conrad, livro curtinho, tá vendo? Livro curtinho. Ele vai abordar mais a questão na fase adulta, você trabalhando as responsabilidades. E eu tô muito interessado nesses 3 livros, que eu vou mostrar o outro agora, que é o 3º livro, para trabalhar isso, né? Eu gosto desse tema de maturidade. E aí, pessoal, Antoine de Saint-Exupéry, eu acho que é assim que fala, né? O Voo Noturno. Aqui ele já tá numa fase mais madura. Então aqui ele é um piloto de avião. O próximo, Albert Camus. Cara, gostei muito. Não li nada ainda dele. Não li. Tô querendo ler, porque pelas indicações de algumas pessoas, ele tem uma escrita muito boa, né? Então algo que me pegou muito quando eu comprei esse livro. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Aqui, ó. Interessantíssimo. Isso ele escreveu para o professor, tá? Vou ler aqui para vocês. 19 de novembro de 1957. Caro Sr. German. Isso aqui foi ele escrevendo para o professor dele. O pai dele faleceu e aí ele não teve uma figura paterna e ele encontrou nesse professor que ajudou muito ele. Deixei que arrefecesse um pouco o ruído que me cercou todos esses dias antes de vir falar um pouco com o Senhor do fundo do coração. Acabam de me render a uma honra demasiadamente grande, que não busquei nem solicitei, mas
Quando fiquei sabendo da notícia, meu primeiro pensamento, depois de minha mãe, foi para o Senhor. Sem o Senhor, sem essa mão afetuosa que se estendeu para o menininho pobre que eu era, sem seu ensinamento e seu exemplo, nada disso teria me acontecido. Abraço com todas as minhas forças. Albert Camus, um grande escritor, argelino, né? Passou por diversos exílios também, né? Por conta de... Ele nasce ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, e aí às vezes a gente vê o peso de um homem quando ele passa por essas situações, né? Então, interessantíssimo, que eu quero ler esse livro. Outro dele, A Peste, as pessoas indicam muito o livro dele, eu quero ler também. Eu tenho alguns livros dele ali, já, aqui está completando a coleção, e eu tô querendo ler esse livro aqui, tá? Adélia Prado, O Jardim das Oliveiras. Também, o Francisco Escorcim, no curso que eu estou fazendo, ele está indicando muito esse livro, as pessoas falam muito desse livro aqui, que ela fala de coisas bem simples, sabe? Bem afetuosas. E, ó, que nem Solo. Vou ler Solo aqui para vocês. Uma coisa em nós é rasa e profundamente igual. Queremos ser felizes. O mais grave dos homens, servir no prato um ovo de 2 gemas, ainda que de boca fechada, sorrirá. Tudo guarda um sinal, tudo é escritura, código, aviso, voz que outra maneira soa. De seu lugar, o retroz, o albatroz, até o fim dos tempos falarão. A borboleta, só de abrir e fechar as asas, está falando. Não se faz poesia apenas com palavras. Poemas, sim, mas quem precisa deles? Adélia Prado, e ela tá viva. Ela é mineira, se eu não me engano, e ela mora ali no interior de Minas Gerais. Recentemente eu vi uma notícia que ela estava hospitalizada. Não sei o que aconteceu, né? Mas ela tem outros livros bastante interessantes, mas eu comprei só esse por enquanto, que eu quero ler. Também, ó, são leituras pessoais. São leituras pessoal que é fácil, ó, de ler, ó, não tem... Sabe, ó, o tamanho da letra. Aí. Tá vendo? Então, bastante interessante, eu quero ler. Adélia Prado. Agora, pessoal, deixa eu puxar esse aqui primeiro antes de eu falar. Vou até deixar... Calma aí, vou até deixar esses dois aqui. Tá, vou pegar esse daqui, ó. Os Invernos da Ilha, de Rodrigo Duarte Garcia. Não conheço esse autor contemporâneo aqui do Brasil. Também indicação do clube de leitura que eu participo. Aqui já é um livro bem... Mais ou menos aqui é novo ele, hein? 443 páginas. Não, tem mais. 460 páginas. Novão. Rodrigo Duarte Garcia foi editor e articulista da revista Dicta e Contradicta e trabalha como advogado em São Paulo. Ó, novão ele. Tá vendo aí? É indicação do clube de leitura. Quero ver, não li ainda. A história é até interessante, né? Os Invernos da Ilha. Eu li um pouquinho. Quando ler ele, bem mais pra frente, hein? Isso aqui vai ser bem mais pra frente. Eu tô pretendendo esse ano, pessoal, ler mais clássicos. Tem algumas leituras que eu falei pra vocês. Esses 3 livros que eu mostrei, né? Esses aqui, ó. Quero ler, vou começar a ler já. Eles vão pular a fila. Vão antecipar algumas leituras aí, mas depois desses aqui, aí sim, eu quero voltar mais aos clássicos, porque eu quero ter esse contato, a primeira experiência com essas leituras, mesmo que eu não consiga captar o que o autor tenta passar para o leitor,
Eu sei que no primeiro momento, eu sei muito bem disso, assim como algumas leituras que eu só fui entender o que o autor queria dizer depois da terceira leitura, ou da experiência de leitura, né? Porque eu comecei a ler mesmo esses livros a partir de 2019. Então, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Quase 6 anos. E aí, Em Busca de Sentido, eu entendi muito bem. Alguns outros livros que eu tô lendo aí. Queira ou não, você costuma a ler e se esforçar para compreender a história, focar na leitura, acaba que você desenvolvendo o raciocínio que às vezes o autor quer falar para você. Né? Então, assim, por isso que eu quero já começar a ler os clássicos. Li alguns, não tive tanta experiência assim que nem algumas pessoas relatam em vídeo, mas é normal também, não fico bitolado com isso. Eu sei que cada um no seu ritmo. Eu sei muito bem disso. Eu tive mais ou menos a minha educação foi um pouquinho arrastada, né? Então, tô tentando por agora trabalhar isso, né? Então, eu quero, ao longo da minha vida, eu quero continuar nessa pegada aí, né? E o conhecimento, ele liberta a pessoa. Então, continuando, galera, aí eu tenho uma biografia, o livro da Rainha de Isabel de Portugal. Por que eu tô lendo esse livro? Porque eu participo da comunidade de Santa Isabel, da Igreja Católica, e eu quero entender mais um pouquinho a biografia dessa rainha, né? Então, assim, eu até li pouca coisa dela, achei interessantíssima a questão política dela, bem afinca, né, nesses assuntos, ó. Tá bom? E aí eu quero conhecer mais um pouquinho. Outro, Jorge Amado, Capitães da Areia. Por que eu tô lendo Jorge Amado? Por que eu comprei, na verdade, o livro? Porque, pessoal, eu acompanho muito o Thomas Juliano, que é historiador, né, do Brasil. E aí ele indica sempre os autores brasileiros para você tentar pegar algum contexto histórico através dos romances, né? Então há indicações dele, geralmente assim, você, para conhecer o Brasil, você tem que ler muita literatura brasileira, depois ir para Pedro Calmon, que inclusive eu vou mostrar aqui o livro para vocês, e depois você ir para Gilberto Freire, para tentar compreender o contexto social e político, tá? Então, Jorge Amado, Capitães de Areia. Capitães da Areia, tá? Outra cearense, Raquel de Queiroz. Já tenho 2 livros dela aqui na estante. O 15 eu li. E... qual é outro livro? Caminho de Pedra. Lembrei. Não li Caminho de Pedra ainda, quero ler. E esse daqui é o livro de Raquel de Queiroz, João Miguel. Meio que ele ali começa a sofrer algumas injustiças, né, que é bem no contexto que ela aborda os temas dela, né, naquela época do Nordeste, ali na décadas de 30, 40, e é bastante interessante. Eu gostei muito do resumo da história. Eu falei que eu vou ler mais um da Raquel de Queiroz, vou querer ler, tá? E a partir de julho eu tô pretendendo ler mais literatura brasileira do segundo semestre, tá? Então fica aqui. E aí, aqui, na mesma pegada para conhecer a história do Brasil mais a fundo, Pedro Calmon. Esse livro aqui é o 4º volume. São 5 volumes. Eu ainda vou comprar o último. Os outros 3 estão ali na estante, tá? Aí, galera. História do Brasil. O Império e a Ordem Liberal. Não li nenhum ainda. Por quê? Eu tô montando os volumes para depois começar a ler alguns livros da literatura brasileira e depois Gilberto Freire. Gilberto Freire eu só tenho um. Eu quero comprar os outros 2. Eu tenho Casa Grande e Senzala e faltam os outros 2, que
Ordem e Progresso, e o outro esqueci. Qual que é o nome? Depois eu lembro, tá? Esqueci. Mas tá aqui, Pedro Calmon. E aqui, galera, vai falar mais uma questão da história do Brasil também, com certeza, através de um romance. Porém, ele vai se concentrar mais na região sul. Eu tenho interesse também nisso. Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, parte 2. Eu ainda quero a parte 3, o último. Eu tenho a 1 também, que tá ali na estante. O Retrato. Algumas pessoas já falaram muito bem desse livro. Thomas Juliano indica fortemente esse livro. E é isso, né? Eu quero... A minha curiosidade, assim, é imensa, pessoal. Eu acho que é aquilo, né? Que a leitura, ela faz isso. Ela faz a gente conhecer diferentes épocas, pessoas, contexto em que estamos inseridos. Então é isso. Esse é o poder transformador da leitura, né? Então, assim, foi isso que eu queria mostrar para vocês, tá? As leituras, não li nenhum. Pretendo futuramente falar de alguns deles, tá bom? E vocês, galera, o que vocês estão lendo aí? Comentem o que vocês estão lendo, tá bom? Quais são as pretensões de leituras de vocês? Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.